E sobre o caso da ex-deputada Carla Zambelli, nós vamos conversar agora com o advogado Daniel Toledo, que é especialista em direito internacional e imigração. Doutor Daniel, um prazer te receber, boa noite. Quero já pedir para o senhor fazer uma análise geral a respeito do que estava na mesa de decisão da Justiça italiana. Esse pedido de extradição, do que se trata, é cabível, quais eram as decisões que a Justiça deveria analisar ali, tomar, e se o senhor concorda ou não com essa decisão. Boa noite, Kobayashi, é um prazer imenso estar aqui com vocês de novo. Vamos lá, nós precisamos entender que a Justiça italiana, cabe à Justiça italiana exclusivamente se atentar aos requisitos do tratado que foi assinado em 1989, onde o primeiro requisito que eles vão olhar ali não é o que ela fez no Brasil ou o teor da condenação do Brasil. Eles vão olhar o primeiro ponto ali, que é a dupla tipicidade, ou seja, eles vão reconhecer ou não se os crimes cometidos por Carla Zambelli no Brasil são também reconhecidos como crimes na Itália. Ou seja, se ali a tipificação do crime no Brasil também se encontra na tipificação de um crime semelhante ou idêntico dentro da Itália. Sim, isso é considerado crime, tanto no Brasil quanto na Itália. Ponto final. O julgamento eles não entram. Outra questão é a gravidade da pena, ou seja, a gravidade do crime cometido ou dos crimes cometidos. Se a pena for superior a 1 ano e se ela for privativa de liberdade, eles entendem como um crime grave e que deve ser cumprida a pena. E aí eles vão verificar se o crime foi político ou não político. E é isso que tem gerado algumas discussões ali na Itália e em vários outros lugares também. Por quê? O crime político, pela sua própria definição, ele traz 2 pontos que são super importantes para as pessoas enxergarem. Primeiro, a motivação. Segundo, o objetivo a ser atingido, ou seja, o objeto no qual pretende ser atingido. É um objeto político, o objeto que eu quero dizer na linguagem jurídica, não necessariamente um objeto, mas pode ser uma pessoa. O bem jurídico protegido, ele tem, o objetivo dela foi ferir ou agredir ou gerar prejuízo àquela pessoa ou aquele objeto? Foi. E aí é que entra toda a questão da discussão com relação ao Delgatti. E que eu imagino, não tive acesso à defesa dela, mas eu imagino que a defesa esteja questionando isso na Itália. Por quê? Porque se ela já cumpriu 1/3 da pena na prisão italiana, onde ela já está 1 ano, se ela cumprir 1/3 dos 5 anos e 3 meses, eles podem alegar que o crime que foi cometido com o Delgatti foi um crime político, consequentemente a Itália revisaria isso e afastaria isso, entenderia que já houve o cumprimento de 1/3 da pena dela na Itália, consequentemente ela poderia ir para um semiaberto, reabre-se uma nova discussão dentro da possibilidade da extradição. Muito bem, doutor Daniel, uma das questões que levaram a Carla Zambelli a ir para a Itália era o fato dela ter a cidadania italiana. Aparentemente, ela acreditava que este fato daria a ela uma espécie de salvo-conduto, uma espécie de blindagem contra o pedido de extradição. E aí, nesse caso, estava errada? Não faz diferença o fato dela ter também a cidadania italiana? Não faz diferença nenhuma, né? Até porque ela deveria saber, ela como deputada, ela deveria saber que as coisas não funcionam bem assim. E, na verdade, é pior ainda, porque o tratado assinado pela Itália e o Brasil não tem a obrigação da extradição que existe com relação à Itália. Ele pesa muito mais para o lado italiano do que o lado brasileiro. Então, e nós temos aí o caso do Battisti, né? Que a gente pode ver como isso realmente aconteceu. E outra, ela se apoiou muito em cima da orientação política da Meloni, mas ela se esquece que o Carlo Nordio, que é o atual ministro da Justiça na Itália, ele é um constitucionalista extremamente legalista. A decisão está na mão dele, a caneta está na mão dele, que a última decisão vai ser do Nordio, e ele foi juiz e ele foi promotor. Todas as decisões do Nordio são extremamente legalistas. Ele não tem, pelo menos até onde eu acompanhei, ele não teve uma única decisão política nos últimos tempos. Então, honestamente, eu acho que se ela estava se apoiando, esperando que a cidadania italiana
seria um shield, seria um escudo para uma eventual fuga dela, ou se ela ficou imaginando que a Meloni poderia eventualmente intervir, eu acho que ela imaginou errado, porque realmente não é isso que vai acontecer. Faltou uma assessoria aí, né, doutor Daniel? Doutor Daniel, eu vou trazer para a nossa conversa o nosso colega advogado também, o Cristiano Vilela, analista desta nossa edição do Jornal Jovem Pan. Ele vai te fazer a próxima pergunta. Daniel, boa noite, satisfação vê-lo aqui na Jovem Pan. Na linha dessa última pergunta feita pelo Kobayashi, o senhor esclareceu bem essa questão da possibilidade ou não dela permanecer na Itália por conta da cidadania, enfim. A gente tem outros casos de deputados que também tiveram condenações de território nacional, como, por exemplo, o deputado Ramagem, que está nos Estados Unidos. Teria sido uma atitude mais inteligente por parte da deputada permanecer em solo americano? Qual seria a diferença entre permanecer em solo americano e em oposição a ir para a Itália e depois ocorrer tudo o que acabou ocorrendo no território italiano? Obrigado pela pergunta, Vilela, é um prazer imenso conhecê-lo aqui. Vamos lá, eu moro nos Estados Unidos, então aí eu posso falar para você, apesar de eu ser cidadão italiano também, ter muito contato com a Itália, eu moro nos Estados Unidos, eu moro em Houston, Texas, e eu digo para vocês com certeza absoluta que seria muito mais fácil ela tentar uma eventual fuga ficando nos Estados Unidos, onde a gente já tem outros casos aqui nos Estados Unidos, não só do Ramagem, mas de vários outros que vieram para os Estados Unidos, e a justiça que ela funciona um pouco diferente, principalmente se a pessoa entra aqui, protocolo um processo de asilo, até que seja julgado esse processo de asilo, nós temos várias outras desdobramentos aqui internamente que iam, no mínimo, protelar muito mais esse processo dela. Sem dúvida nenhuma, seria muito mais inteligente, muito mais planejado se ela tivesse entrado nos Estados Unidos e pedido aí um eventual processo de asilo ou alguma coisa nesse sentido. Mas ela acreditou que o passaporte italiano na mão dela daria a ela algumas outras facilidades ou algum outro tipo de proteção, que obviamente não acontece. Doutor Daniel, uma última pergunta a respeito disso ainda, sobre a extradição da Carla Zambelli. Tudo bem, a justiça já decidiu. Tá, e os próximos passos? Quando é que isso pode ser executado? Ela tem, nas próximas semanas, a possibilidade de já estar no Brasil? Depende de alguma coisa por aqui também? E aí, o que acontece agora? Kobayashi, essa é uma excelente pergunta e eu já ouvi alguns profissionais falando algumas coisas nas quais eu não concordo. Não quer dizer que eu não concordo no sentido de que eles estejam errados. Não, eles não estão errados. A estratégia deles faz sentido, faz total sentido. Mas o que eu enxergo acontecendo, por eu já ter acompanhado alguns casos de extradição, eu digo para você, essa é a minha opinião, tá? A defesa dela tem 15 dias desde da decisão que foi publicada. Na verdade, essa decisão foi decidida já um mês passado, não foi agora. Ela foi publicada agora, ela se tornou pública agora, a defesa vai ter 15 dias para ter uma definição, aí nós vamos ver um recurso deles ao Tribunal de Cassação. O Tribunal de Cassação pode mudar ou não esta decisão, fazer um novo julgamento ou não. Eu imagino, e isso é imaginação minha, porque obviamente a defesa não falou isso e nem vai falar esse tipo de coisa, mas o que eles estão tentando é ganhar tempo. Por quê? Porque se ela cumprir mais tempo na Itália, que é onde ela quer ficar, existe aquela primeira tese que foi a que eu falei para você. Cumpriu um terço da pena chegou no Brasil, vai para o semiaberto, ou tenta negociar aí uma nova discussão para que, como ela teria o semiaberto no Brasil, ela já poderia pedir um semiaberto na Itália, que é onde ela quer ficar, definitivamente é onde ela quer ficar. Isso pode se desdobrar em uma série de coisas, né? Mas pelo que eu tenho visto, e eu pesquisei muito a semana passada sobre as decisões do Tribunal de Cassação, o Tribunal de Cassação é muito raro ter uma reversão de uma decisão de primeira instância. Muito raro. Eles tendem a manter decisões de juízes. Agora, lembra uma coisa, voltamos também lá onde eu falei, nós precisamos lembrar que o Tribunal de Cassação só vai olhar aqueles 3 pontos que eu falei para você, dupla tipicidade, gravidade e se o crime é político ou não. E aí ele vai olhar a definição de crimes políticos, ele vai trazer dentro da própria legislação qual é a definição de um crime político, se o viés dela teve um crime político. Eu enxergo claramente que a perseguição armada e
e o constrangimento que foi feito ali. Nessa condenação vai ser impossível ela reverter. Já no caso do Delgatti, pode ser que a defesa consiga tirar um coelho da cartola aí e demonstrar que ali houve sim uma finalidade política. Depois disso, essa decisão vai para a mão do ministro da Justiça. O ministro da Justiça pode simplesmente falar: não vou extraditar, ponto final, e vida que segue, ou ele pode concordar com a extradição e mandar embora. Lembrando que a gente tem diversos outros casos aí de extradição, onde foram intermediados pelo governo brasileiro, até o próprio Robinho, que está cumprindo pena, e foi um caso de grande notoriedade, que houve sim extradição. Doutor Daniel Toledo, uma última e rápida pergunta, temos 1 minuto. Eu quero aproveitar a sua participação conosco aqui para mudar de assunto, mas dentro da sua especialidade ainda. Sei que o tema é complexo, mas vou pedir um poder de síntese aí nas suas respostas em relação à situação dos brasileiros que encontram agora uma mudança na lei de imigração italiana que restringiu de alguma maneira o acesso à declaração de cidadania, né? A gente teve aí isso recentemente e aparentemente isso depende de algumas decisões da justiça italiana, né? Como é que está essa situação? Qual a sua projeção para a situação da discussão jurídica que se instala sobre isso? Kobayashi, eu tenho participado bastante disso, principalmente na questão onde tem incomodado bastante os italianos, tá? Se você for olhar o número de votos, quem tiver dúvida com relação a isso, joga no Google ou alguma outra site de pesquisa, uma inteligência artificial que vai trazer qualquer coisa. Ele vai trazer para você um número de eleitores que estão votando, principalmente nesse último plebiscito que teve. Eu votei, meu filho também é cidadão italiano, ele também recebeu, também votou. E se você for olhar a decisão, o que os italianos que estavam morando na Itália votaram, foi vencido pelos sucessores, os herdeiros dos italianos que não moravam na Itália e votaram contra a vontade da maioria popular na Itália. Esse foi um dos principais pilares que fez a alteração dessa legislação. Muitas pessoas insatisfeitas porque pessoas que nunca estiveram na Itália, ou às vezes que moram longe, ou que foram na Itália passar férias, estavam votando contra. Essa legislação veio, ela foi votada, entrou em recurso, foi votada novamente, foi discutida judicialmente e foi mantido como foi feita a votação da legislação. Eu imagino que o desdobramento disso, quem eventualmente quiser uma cidadania italiana que for de terceira geração, vai ter que judicializar com pouca chance de ganhar. Pouca chance de ganhar, tá aí. Outra novela pra gente acompanhar, porque no Brasil especificamente temos muitos, mas muitos mesmo, descendentes de italianos. A comunidade italiana no Brasil é gigantesca e tá de olho nessa situação na Itália. Muito obrigado, Daniel Toledo, nosso advogado especialista em Direito Internacional e Imigração, conversando conosco aqui na Jovem Pan. Sempre um prazer te receber. Muito obrigado, Kobayashi. Um grande abraço a vocês. Um abraço, até a próxima.